Olá pessoal, esse vídeo é para apresentar para vocês o resultado do questionário sobre o Enem que as estudantes, os estudantes dos terceiros anos dos 5 cursos Agroindústria, Agricultura, Eletrotécnica, Informática e Química responderam na última semana, do dia 4 ao dia 8, né? Na última semana de aula que os terceiros tiveram aula de filosofia. Como eu fiz na primeira pesquisa sobre o ensino remoto, eu apresentei os resultados e agora eu vou apresentar para vocês o resultado de algumas questões dessa pesquisa sobre o Enem, né? É importante saber o que estudantes do terceiro ano estão pensando. Independente, nós não entramos no questionário na discussão de ser ou não adiado o Enem. Essa pergunta não apareceu no questionário porque não era o objetivo. O objetivo é saber o que estudantes estão pensando, se estão se preparando, se vão fazer Enem ou não. Tá? O objetivo do questionário, que não era avaliativo, ou seja, não estava vinculado à atribuição de nota, é conhecer as opções, saber qual é o cenário de vocês, né, dos estudantes. Então vamos lá, foram 5 cursos que fizeram, no total de estudantes, 149, 129 responderam, os terceiros 87% então responderam. Qual foi o resultado? Primeira pergunta, você pretende fazer a prova do Enem 2020? 91% respondeu que sim, 3 não e 7 ainda não se decidiram. Por que essa pergunta, alguém pode falar assim, Carol, mas essa pergunta é muito óbvia. Ela não é óbvia, por quê? Porque considerando que a gente vive num universo diverso, um universo constituído na diversidade, no diverso, ele é a união das diversidades, né? Nós temos estudantes que não pretendem seguir a carreira superior. E isso não é errado nem equivocado, não é melhor ou pior. Não é uma atribuição de valor, é uma escolha profissional. Tem estudantes que vão optar por trabalhar na área como técnico, no curso que vai terminar, né, na profissão para o qual está fazendo o curso técnico vinculado ao ensino médio. E é uma escolha legítima, uma boa escolha também, que tem empregos no mercado, assim como os estudantes que vão escolher para continuar os estudos. Também é uma escolha legítima, uma escolha com várias opções também de mercado, ou seguir carreira acadêmica. São as escolhas possíveis no fim, quando o estudante finda, né, termina o ensino médio. Então, no universo das respostas, 129 estudantes, 91% optaram por tentar, por se inscrever, fazerem a prova no Enem, tá? Próxima pergunta, muito interessante aqui. Qual que é a sua primeira opção no Enem? Não é? A primeira, embora eu tenha feito outras perguntas também. Nós temos um total de o curso que apareceu com mais escolhas foi o curso de medicina. Olha, 18 pessoas querem fazer medicina. Naquele universo de 129, então 14% querem fazer medicina. Depois nós temos outro curso, agronomia. 12 pessoas vão querer fazer agronomia. Corresponde a 9%. Nós temos a variação de outros, né, que eu não especifiquei, não pedi para especificarem quais eram, mas que não estão entre os que foram listados. O que chama, por exemplo, a professora de arte, Michele, ela viu e ela chamou atenção. Nesse universo, se você pegar os cursos, o que chama atenção é que os cursos na área de arte, você soma o quantitativo deles, olha, artes cênicas, artes visuais, design, cinema. Se você coloca eles na área da arte, música, é interessante ver como tem estudantes, tem jovens que entendem que é possível atuar profissionalmente nas áreas artísticas. Isso é bastante interessante, né? Nós temos estudantes
que vão optar por ciências econômicas, ciências sociais, direito, a engenharia civil, 4 estudantes, fisioterapia chama atenção, 7 estudantes, corresponde a 5%, engenharia mecânica, tem letras, história, então tem uma diversidade, psicologia 5, odonto, uma diversidade de cursos que foram citados como primeira opção. Administração aparece com 4 aqui, corresponde a 3% das pesquisas. Tá bom, pessoal? Esses são os resultados das primeiras opções. Por que a gente faz isso? Por que uma pergunta dessa é interessante? Interessante para você, quando responde, pensar, refletir sobre a sua escolha, sobre a escolha que você vai fazer, e para que professores, para que as pessoas compreendam que estudantes estão pensando no que querem para o futuro, no que desejam. Por quê? Por exemplo, eu me pergunto, uma estudante que vai optar por fisioterapia, qual é o cenário de futuro que essa estudante faz? O que ela pensa? Ou uma estudante que vai fazer engenharia de automação industrial, qual que é o cenário? O que essa pessoa pensa? O que essa jovem ou esse jovem pensa enquanto futuro, associado à sua formação, a toda a trilha que essa pessoa tem que fazer para atingir esse objetivo, tá? Uma pergunta, então, ela tem vários ângulos de análise, por parte de quem responde, por parte de quem faz a pergunta, por parte de quem analisa as respostas. Isso tudo é o objetivo de uma pesquisa, né? Esses vários ângulos. Próxima pergunta. Você está se preparando mais para qual matéria? Não foram só essas perguntas, né? Vocês responderam, vocês sabem que tiveram outras. Eu destaquei algumas para a gente ter um cenário de resultados. Mas para qual matéria? A matéria que aparece disparado é a redação, acompanhada de matemática, física, depois história e a opção de estuda igualmente todas as matérias. Eu achei interessante, né, o resultado da redação. Claro que para quem almeja cursos com nota de corte alta, sabe que a redação é decisiva, né? E como eu fico me perguntando, quando uma jovem ou um jovem responde que estuda mais para redação, o que é estudar mais para redação além da língua portuguesa, né? Que isso é óbvio, é automático, não se estuda redação sem se estudar a língua portuguesa. Mas o como preencher, quais são os argumentos? Estudar redação, eu fico pensando, implica leitura, implica ler sobre a atualidade, mas ler também sobre os feitos da humanidade. É por isso que implica estudar sociologia, por isso que implica estudar filosofia, implica estudar arte, história, que são matérias que alimentam a argumentação, ou seja, preenchem, instrumentalizam estudantes para a argumentação, para o diálogo, para as conversas, para as reflexões. Então, um tema de redação, você pode saber toda a gramática, toda a construção técnica de uma redação, mas se não tiver o conteúdo, se você não tiver os argumentos, não tiver conhecimento sobre o assunto, você vai encontrar dificuldade de fazer uma boa redação, né? Então eu achei muito interessante. Então uma das coisas que eu mais digo que o instrumento que contribui para fazer uma boa redação é ler. É ler. Ler muito e escrever e refletir sobre o que você está lendo, né? Outra pergunta você tem preferência por alguma universidade? Apareceram várias universidades, apareceram opções de estudar fora do país, nós tivemos respostas do interesse de estudar fora do país, e a UFA é a universidade primeira, né? É a mais almejada. Claro que esse resultado ele é um resultado compreensível, porque nós temos campus da UFA em Ituiutaba, campus da UFA em Uberlândia, na região. A UENG aparece como segunda opção, porque também tem um campus em Ituiutaba, que são universidades públicas que trabalham com o Enem, né? 23
pessoas, ou seja, 18% responderam que não tem uma preferência, né? Então eu imagino que isso vai depender do curso que vai escolher as notas de corte assim que abrir o sistema, né, para escolha. E nós temos opções, apareceram a UNB, a Unicamp, apareceu o ITA, nós tivemos a UEG, que é a Estadual de Goiás, a Federal de Goiás, Juiz de Fora, Lavras, o UFMG, um resultado expressivo, 5% estão de olho na UFMG. Então, são resultados que a gente considera. A USP aparece também, são universidades no Brasil que têm já uma distância em relação a Ituiutaba, mas que elas não foram excluídas dos planos de alguns estudantes. Ok, pessoal? Você acha que existe algum modelo de aula específica para o Enem? 58% respondeu que sim, 42% não. Então, isso aqui é uma pesquisa que está bem dividida, né? Ou seja, um resultado bem dividido, se existe ou não. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou mostrar quais são as sugestões para as pessoas que acreditam que há um modelo. Por que eu fiz essa pergunta? Para entender como que uma estudante pensa a aula de filosofia, mas outras aulas, né? Como que pensa? Como que a gente vê? E quando a gente pensa, eu acho que um exercício é se colocar no lugar do outro. Se você é estudante e diz que existe um modelo de aula específico. Ok, você tem um modelo. Para você pensar esse modelo, você tem que pensar também como professora. Como é que você ensinaria um conteúdo? Como é que você, por exemplo, vamos pegar uma estudante de química. Como é que uma estudante de química me explicaria química inorgânica, algum assunto específico de química inorgânica? Para uma estudante, no caso seria eu, que não entende física, que não conhece o conteúdo. Qual seria esse modelo? Você vai explicar esse modelo, se você acredita que existe um modelo de Enem, como você explicaria isso voltado para o Enem? Então, para a gente pensar em modelos, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que pensar em outrem, na alteridade. Quem é o outro que vai usar como referência esse meu modelo? E o que é que eu estou chamando de modelo? Por que eu estou chamando, né? Então, para você pensar, quando eu faço essa pergunta, você retoma lá na sua reflexão, no seu pensamento, o que tem na aula? O que eu consigo captar na aula? O que eu não consigo? Qual foi uma aula que eu consegui captar 90%, 100% da aula? E qual foi a aula que eu não consegui captar? Por quê? Eu li antes da aula? Ou eu não li? Ou eu já tinha escutado esse assunto em algum lugar? Ou a professora conseguiu esquematizar de algum modo? Enfim, essa pergunta, volto novamente, o principal objetivo é provocar a reflexão na própria estudante ou no estudante. O questionário, estou falando agora sobre todas as perguntas, a função primeira do questionário é conhecer estudantes, mas é mais de participação reflexiva. Na medida em que você vai responder, você pensa na sua resposta. Esse tem sido o objetivo principal dos questionários. É fazer com que estudantes pensem no que estão respondendo e por que estão respondendo. Isso é atividade de formação, isso é educar também. Possibilitar que cada um possa refletir sobre suas respostas, né? Essa aqui foi uma provocação, né? Porque na medida em que você diz que existe um modelo de aula específica, você provavelmente está estudando. Você estuda para o Enem, né? E se 91% respondeu que pretende fazer a prova do Enem, então existe uma provocação de que esses 91 estão estudando. E eu quero saber como estão estudando. Olha lá, ó. Muita gente estudando, ó. Apenas 2% estão estudando 15 minutos. Embora 12% falaram declaradamente que não estão estudando para o Enem. 12% não está estudando para o Enem. Ah, então eles não vão fazer Enem? Não vão fazer a prova? Será? Olha lá no gráfico inicial. 7 com 3, esses que não decidiram e mais 3, são 10. Então tem 2% aí que quer fazer a prova, mas não está estudando, né? Precisamos analisar o que está acontecendo. Por quê? Querer e não estar estudando. Ok,
O maior quantitativo, 29%, diz que está estudando apenas a matéria do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, estuda os conteúdos que são passados nas aulas do IFTM. Não está estudando sozinha ou sozinho. Não tem um planejamento, um plano de estudo autônomo. O outro quantitativo, 20%, diz que estuda 1 hora por dia. 20% está estudando, 15, 2 horas por dia. Tem gente, 6% estuda 3 horas por dia. E 3% mais de 4 horas por dia. Então, nós temos estudantes que estão estudando, resolvendo exercício, vendo vídeos de matérias do Enem, podcast, texto, ou seja, tem um plano além das aulas do ensino médio, lá do IFTM, ok? Agora, eu vou ler muito rapidamente para vocês algumas explicações do que a pessoa entende como modelo de aula para o Enem. Que modelo é esse, né? Então, vamos lá. O que mais apareceu? São aulas do Enem, voltadas para o Enem, e principalmente aulas que elas são resolução de exercícios, uma aula conteúdo específico do Enem, muitos exercícios. Pediram em filosofia, não está aqui essa, mas pediram em filosofia que trate dos principais filósofos mais famosos, aula de revisão, focar nos conteúdos que mais vão cair. Aula mais objetiva, na qual a professora, que já fez isso com o vestibular da UFO, dê como leitura textos de provas anteriores para debatermos em sala e após realizarmos questões fechadas sobre o assunto. Então, foram várias sugestões. O Enem é padronizado, então eu acredito que seguir o que o Enem sempre pede, resolvendo questões e aí meta a risco, é um método eficaz. Essas são as sugestões. Uma aula mais descontraída com grande interação do professor com os alunos variados. Enfim, eu achei muito interessante, no geral, as respostas. Conheci muito sobre o que vocês estão pensando. Várias outras perguntas que eu fiz, estudantes disseram que não têm sugestões, que as aulas ajudam e que estão tendo iniciativa de estudar por conta, fazer as suas revisões. E o que eu acho interessante mostrar dessa pesquisa sobre o Enem é que não há, independente do curso que você for optar, não existe a possibilidade que qualquer professor ou professor consiga fazer com que você atinja o seu objetivo no Enem sem que você protagonize essa ação, né? Quem quer passar, quem quer entrar numa universidade e sabe que é via Enem, então tem que ser protagonista, tem que ser ator ou atriz principal do processo. Você pode ter uma ótima aula, uma excelente aula com o melhor professor ou professora, mas se você não fizer leituras do conteúdo, se você não dedicar a estudar, não procurar e se concentrar, ou seja, você colocar em concordância vários fatores, conectar vários fatores, não importa se você tem um bom ou um mau professor. Um bom professor, o que vai fazer? Vai fazer um planejamento de conteúdo, vai apresentar as âncoras do conceito, as âncoras da matéria, te orientar em como trabalhar, em como essas âncoras se apresentam no conteúdo, no caso da filosofia, como que os principais conceitos dos filósofos, da filósofa ou do filósofo, eles são fundamentais para o pensamento, vai te apresentar esse conceito básico principal e você, diante dessa matéria, vai procurar ampliar ou aprofundar esse conceito. Então, o que eu estou dizendo é que tendo uma aula planejada, cujo o básico daquele conteúdo foi apresentado, cabe ao estudante e à estudante ampliar esse material,
que foi trabalhada em aula, que foi trabalhada em vídeo, certo, pessoal? Então é isso, eu queria apresentar o resultado para vocês, agradecer por terem participado. É uma reflexão, não quer dizer que eu vou seguir à risca aulas para o Enem, porque vocês estão terminando o ensino médio vinculado à formação técnica, mas como eu já vinha dizendo desde o ano passado, eu vou fazer o possível, como eu tenho feito com vocês, de destacar os filósofos que mais são, os filósofos que são recorrentes nas provas do Enem, filósofos que são citados em redação, os conceitos. Eu tenho tentado ao máximo aproximar sem prejudicar as aulas do ensino médio, que é o principal objetivo, que é a formação do ensino da educação básica, finalizar o terceiro ano e depois você poder escolher o caminho que vai seguir, tá bom? Obrigada, até uma próxima, se cuidem, protejam, se proteja quem você ama, bons estudos.